Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vererendas irmãs, amados irmãos, hoje, com alegria no coração, celebramos a festa de São José. É pouco falado na Sagrada Escritura sobre a vida de São José, mas com poucas palavras nós entendemos o grande exemplo de São José dentro da família de Nazaré. Aliás, basta olharmos para a imagem de São José, sua representação hoje, a gente vê ali tantas virtudes, uma alma tão grande, uma alma tão generosa, um coração tão responsável, e é justamente isto que nós veneramos hoje. São José, chefe da Sagrada Família. Todas aquelas invocações que a gente faz na ladainha de São José se encaixa nessa palavra, chefe da Sagrada Família. A gente reza na ladainha José castíssimo, José prudentíssimo, José fidelíssimo. Todas essas invocações se encaixam nesta missão de São José de cuidar de Nossa Senhora e do menino Jesus. Ele é chefe da Sagrada Família. Essa palavra muitas vezes pode ser usada por um sentido ruim. Às vezes a gente fica pensando, mas chefe, logo a gente pensa no autoritarismo, a gente pensa na arrogância, a gente pensa naquele que manda e desmanda. Mas é muito mais do que isso, amados irmãos, vai muito mais longe. Chefe da Sagrada Família quer dizer aquele homem que levava amor para a sua família, aquele homem que era portador do amor, que em tudo, diante das adversidades da vida, das provações, das dificuldades do menino Jesus, de Nossa Senhora, estava ali José, como chefe, levando amor, atendendo todas as necessidades, como o antigo José, o José do Egito, que foi traído pelos irmãos, mas depois se tornou um grande governador do Egito, e todos iam até José. Ide a José, lá vocês vão ter o que vocês estão procurando. Ele resolve tudo, ele vai dar alimento, vai dar lugar para morar. Ide a José. E a gente pode olhar também, São José era esse ponto de referência dentro de casa, diante de Nossa Senhora, de Jesus, diante do contexto social. Ele era uma referência, e o chefe tem que ser isso. Infelizmente a gente vê hoje, bate uma certa crise, nas famílias, às vezes essa falta de chefia dentro de casa, essa falta de paternidade. Como é importante ser chefe da família, mas como eu falava, ser chefe para levar o amor. O pai, ele é responsável por muitas coisas que acontecem dentro de casa. Claro que nem tudo é culpa do pai, às vezes os filhos, às vezes a esposa também tem culpa, mas muitas coisas que estão acontecendo dentro de casa é culpa do pai, porque é ele que é o chefe, ele que deve levar o amor à família. Se tem uma discussão entre o esposo, se um fica tirando a autoridade do outro na frente dos filhos, quem tem que buscar resolver é o pai. Peraí, deixa eu conversar com minha esposa em particular, vou tentar resolver essas brigas, essas situações, porque está afetando os filhos. Se o esposo vê, por exemplo, a esposa xingando, falando palavrão perto dos filhos, o esposo tem que procurar corrigir a esposa, chamar a esposa no cantinho, conversar com calma. O que você está precisando? Por que você está tão estressada? O que está acontecendo? Vamos procurar resolver, porque os filhos, amados irmãos, são muitas vezes aquilo que os pais são. Os filhos aprendem aquilo que os pais são. Se os pais vivem brigando, se o chefe, o pai de família, não tem uma posição amorosa dentro de casa, se ele trata também a esposa com palavras rudes, grotescas, isso vai refletir na vida dos filhos. É de cima para baixo, não tem como educar filho, não tem como criar uma família se o esposo e a esposa, se eles não estão bem alinhados, se eles não estão buscando o amor, os mesmos ideais. Portanto, o pai é responsável sim, ele tem que chegar em casa, ele tem que ver as necessidades da sua esposa, dos seus filhos, o que está mais precisando,
por que está acontecendo aquilo, por que está acontecendo essas coisas. Ele deve reunir a família, deve puxar a família, ele é o chefe, puxar a família para a igreja. Ele deve ser o primeiro a confessar, a comungar, a dar o exemplo dentro de casa, a resolver as coisas dentro de casa, a sentar para conversar como um verdadeiro pai, como um verdadeiro senhor, homem, e resolver as coisas dentro de casa, com muita caridade fraterna, com muita paciência com a esposa. Às vezes a culpa vai ter da esposa, às vezes os filhos, mas não adianta exigir dos filhos aquilo que não praticam. Como que o pai vai exigir do seu filho uma vida reta se ele não pratica? E às vezes ele nem viveu no passado, às vezes ele não tem maturidade, não tem um bom exemplo, e às vezes no passado uma vida toda errada. É difícil ter uma família assim. E aí tem que ter a humildade também de conversar com os filhos e até contar um pouco a história. A gente fez isso no passado, mas não foi bom, por isso que a gente quer o melhor para vocês. Vai nesta direção, não precisa cometer aquele erro que eu cometi. E se briga em família, se acontecem essas brigas, é bom também que o esposo tenta se reconciliar na frente dos filhos. Se deu escândalo para os filhos, é bom chamar a esposa, estamos bem, diante dos filhos. Tentar trazer essa reconciliação. Portanto, o chefe quer dizer isso, aquele que é responsável, aquele que deve ser prudente, aquele que deve prover as coisas para dentro de casa, aquele que deve trazer alegria, que deve trazer amor para dentro de casa. Assim era São José. São José dava uma segurança para o menino Jesus, para Nossa Senhora. Ele trazia paz. Bastava olhar para o semblante de São José, certamente Nossa Senhora, o menino Jesus, sentia paz, sentia alegria, sentia segurança, sentia de que teria ali alimento para dentro de casa, porque ele trabalhava. Portanto, amados irmãos, São José continua e vai continuar até o fim do mundo, dando exemplo para todos os pais, para os esposos, para cada um de nós, essa virtude da maturidade, da responsabilidade. Isso quer dizer chefe, levar o amor para dentro de casa, tentar resolver as coisas, para que os filhos também possam ver, não, o meu pai deixou um legado, deixou um exemplo, a minha mãe, os meus pais, eles ensinaram, eles praticaram, eles fizeram, eles viveram bem um com o outro. Portanto, vamos pedir essa graça a São José, que os pais possam olhar para São José como um modelo de sinceridade, de responsabilidade, de amor à família, que os pais possam sempre buscar a luz, a força em São José, para que possam dar o exemplo aos seus filhos e mostrar que vale a pena servir a Deus, que vale a pena ser uma família da igreja, uma família de Deus. Que São José possa nos conceder esta graça, principalmente essa graça da maturidade para os pais, para que eles possam ser responsáveis e levar sempre o amor e a paz para suas casas. Amém.